Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. Meus irmãos, vamos meditar uns minutinhos na palavra de Deus. Eu peço que os irmãos primeiramente abram a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Romanos, capítulo de número 1, verso 14 a seguir. Vamos ler. Glória a Deus. Dá vontade de ler até o final. Vamos ler até o final, então? Glória a Deus. Assim vocês me ajudam também. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eu vou ler aqui na NVI, para que facilite o entendimento dos irmãos. Vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 14 a seguir, que diz assim, quem está dizendo é Paulo, o apóstolo Paulo. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, ou seja, ele diz que ele é devedor de todo mundo, né? Todo mundo. Então ele diz que ele deve para todos os tipos de pessoas. Por isso estou disposto a pregar o evangelho, também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O verso 18, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança dos homens mortais ou do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou a impurezas sexuais, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Vamos passar um pouquinho mais para a frente. Verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus,
de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, no caso espiritual, não somente continuam a praticá-las, mas também aqueles que aprovam tais práticas. Meus irmãos, Deus abençoe, podem se sentar. Este livro, a carta de Paulo aos irmãos de Roma, é um tratado teológico e que eu convido a todos que puderem ler este livro na sua integralidade, assim como toda a Bíblia, mas este livro, ele é um livro que nós conseguimos capturar bastante coisas práticas para a nossa vida. E nesse livro, Paulo vai nos dar um panorama geral de quem é o homem, de que estado ou em que estado está o homem diante de Deus, de quem é Jesus Cristo, da obra maravilhosa e redentora de Jesus Cristo para salvar a humanidade, e ele vai nos mostrar como devemos estar na presença de Deus, em humildade de coração, entregues ao Senhor, para que, como diz lá no capítulo 8, nenhuma condenação haja para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então fica um convite para que você leia todos os capítulos deste livro. Eu sei que Deus ele vai falar bem mais ao vosso coração, também através dessa leitura. O que nos chama a atenção aqui é que ele vai falar que Deus, ele se revelou à humanidade através da criação. Deus, ele se mostra a todos aqueles que abrem os seus olhos para contemplar a natureza e a criação de Deus. Qual é a nossa reação ao acordar pela manhã e olhar pela janela o sol nascendo, o dia se apresentando novamente, o céu, Deus pintando e fazendo novamente um desenho, uma obra de arte, para que nós pudéssemos imaginar ou contemplar e vislumbrar a grandeza e o poder de Deus. Todo dia Deus cria uma pintura nova nos céus para que nós possamos observar, contemplar. E ele diz o quê? Que olhando a natureza, não lhe deram glória. Ao contemplar a natureza, nós olhamos e dizemos: glória a Deus, como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso, como Deus é lindo. Mas pastor, acontecem alguns desastres, acontecem algumas coisas que isso é culpa do pecado que habita em nós, isso é culpa das misérias que habitam no ser humano. A Bíblia vai dizer, de que se culpa ou de que se queixa na realidade o homem, senão dos seus próprios pecados. A humanidade vive tudo o que vive, não é porque Deus é ruim, é porque existe na humanidade o pecado, existe na humanidade o homem caído, que nos traz a viver a maneira em que nós estamos vivendo hoje. Paulo escreveu isso daqui, provavelmente há 2000 anos atrás, e parece um texto escrito que saiu hoje no Jornal da Manhã. Por quê? Porque a natureza do homem é terrível. A natureza do ser humano, ela é difícil. Pelo homem, ele não consegue se livrar da sua natureza. Mas Paulo vai dar o caminho. Ele vai dar o remédio. Ele vai dar a solução. E a solução é Jesus Cristo. A solução é conhecer o projeto de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
todo aquele que crê no projeto de Deus, todo aquele que se inclina à vontade de Deus, todo aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, alcançará a misericórdia de Deus. Esse texto é muito forte quando ele diz que Deus os entregou aos desejos dos seus próprios corações. Como é triste quando Deus, e é o que acontece aqui, em uma linguagem humana, Deus virando as costas para o homem, Deus virando as costas para a sua própria criação, por conta das atitudes do homem, Deus abre mão da humanidade para talvez mostrar que o homem lutaria, o homem tentaria, o homem até recebeu instruções de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, mas todo o sacrifício que era entregue para a remissão do pecado era um sacrifício parcial, era um sacrifício quase que em vão. Foi necessário Deus, na eternidade, depois que mostrou para o homem a sua incapacidade de salvar-se, entregar Jesus Cristo a morrer na cruz, para que, pelo pecado de um, ou melhor, pelo erro de um, o pecado atingiu a humanidade, mas pela vitória de um homem, do Filho de Deus, a salvação também pudesse ser alcançada novamente. Jesus é a janela da graça de Deus, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, é a quem ou aquele que nos conduz à presença de Deus. Paulo vai dizer e vai mostrar o quão terrível é o caminho do ser humano quando Deus se afasta, quando Deus vira as costas. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E o que é a resistência de Deus? Deus resiste ao soberbo, porque o soberbo, ele tem as suas razões, ele tem a sua filosofia, ele tem o seu jeito de pensar. Hoje em dia é uma moda dizer, meu corpo, minhas regras, não é verdade? Então, ou seja, eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero. Mas a palavra diz, aquele que é de Cristo é uma nova criatura, ele respeita o seu corpo, ele respeita a tudo, ele tudo o que faz é baseado na palavra de Deus. Diz Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? É o contrário do que se prega hoje, ou do que a sociedade vive hoje. Eu vivo para me encontrar, eu vivo para ser feliz. Nós vivemos, em primeiro lugar, para encontrar o Criador. O homem já nasce distante, já nasce errado, já nasce longe, e nós caminhamos uma vida para encontrar o Criador, para voltar ao jardim, como diz a palavra do Senhor, para estar de novo na presença desse Deus todo glorioso e poderoso. E nesta busca, muitos vão criar maneiras. No texto que lemos, eles criam maneiras, eles criam ídolos, eles criam formas, e essas formas, na realidade, são para que eles criem um caminho, sem trilhar pelo caminho da humilhação, da renúncia, da entrega. Porque Jesus, ou andar com Jesus, é necessário renúncia. E este coração inclinado, este coração orgulhoso, ele tem uma grande dificuldade em renunciar a si, em renunciar aos seus desejos, em renunciar aos seus prazeres. Às vezes nós, ainda que crentes, salvos em Jesus Cristo, tendemos a não renunciar nem um pouco do nosso tempo para o Senhor. Às vezes nós renunciamos, ou muito pouca coisa,
mesmo conhecedores da palavra, mesmo conhecedores do Evangelho, nós precisamos renunciar às vezes ao conforto, muitas das vezes um pouco de descanso, um pouco de sossego. Nós vamos descansar pela eternidade. Aqui, Jesus nos chama para estar com Ele, na presença dEle, na vontade dEle, no querer dEle, fazendo aquilo que agrada a Ele. O caminho do Evangelho é um caminho difícil para o homem natural. E é por isso que, quanto mais se prega o verdadeiro Evangelho, existem resultados limitados. Mas os limitados resultados que temos são resultados que conseguem vencer a prova do tempo, a prova da fidelidade, a prova da entrega, porque quem aceita a Cristo e renuncia a si mesmo está no caminho correto. E o homem tende, infelizmente, a criar caminhos mais simples, mais fáceis, mais largos. Às vezes eu paro para ver umas conversas e a gente escuta tantos argumentos frágeis, argumentos humanos, argumentos sentimentais para justificar uma vida cristã frouxa, para justificar uma vida cristã sem compromisso com a igreja, sem fidelidade para com as coisas de Cristo. Infelizmente vivemos tempos tão difíceis, que nós vemos essas portas tão largas e não existe esta entrega. Aqui está um homem que foi alcançado pela graça. O problema não é quando Deus diz, ninguém deve se sentir ofendido pela palavra de Deus. Pastor, mas que texto pesado. Se você ler os versos que eu não li, você vai ver que é mais pesado ainda. Que texto pesado. Isso não é motivo de tristeza. Isso não é motivo de afronta. Isso é motivo de nós olharmos para Deus e darmos glória ao nome do Senhor. Porque um dia, Jesus Cristo alcançou a todos nós. Um dia, este Evangelho da Graça, esta porta, se abriu para nós. Glória a Deus, que nós encontramos o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é poder, como nós lemos. É poder. Poder para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Não é um poder que eu vou ser salvo andando no meu caminho, na minha vida, do jeito que eu quero. Porque se fosse para isso, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário. Eu fico entediado, eu fico nervoso, como quando alguém prega um evangelho sem renúncia. Jesus morreu na cruz para quê? Se não fosse para que a gente se arrependesse, se não fosse para que a gente mudasse, se não fosse para que a gente se transformasse, se fosse para manter a mesma vida, Jesus não precisaria ter sido cravado na cruz do Calvário. A cédula que nos era contrária foi rasgada, pregada na cruz do Calvário. E não foi pregada na cruz para eu continuar emitindo cédula de pecado nova, não. Foi cravada na cruz para que eu mudasse, para que Jesus entrasse na minha vida, no meu lar, na minha família, e eu saísse de lá, ou Jesus deixasse o meu lar renovado, como diz Zaqueu. Ele entrou, ele me visitou, e agora eu não sei porque a minha vida mudou. E Zaqueu, eu vou reparar todo o estrago que eu fiz. Eu vou reparar tudo que eu fiz de errado. Aí Jesus vira e diz assim: hoje entrou salvação nesta casa. A visita de Jesus, simples e pura, não geraria salvação. Quantas pessoas cruzaram o caminho de Jesus? Como os fariseus, os mestres da lei, aquele jovem rico,
cruzou o caminho de Jesus, conversou com Jesus, ouviu palavras de vida de Jesus, ouviu o convite de Jesus, mas não houve salvação. Então, estar, conhecer em partes, conhecer em termos, o que eu gosto eu pratico, o que eu não gosto deixo para lá, pode ser que não gere salvação. Então Paulo nos chama à realidade. A minha natureza é terrível. A natureza de nós todos aqui, eu tenho certeza, é terrível. E sempre Jesus nos chama para viver a natureza dele, para viver a vontade dele, para não falar o que eu quero, mas falar a palavra dele. Quem disse essas palavras foi um dos maiores fariseus da Bíblia. Vamos ler um pouquinho a respeito desse homem. E já vou encerrar. Olha o que diz lá em Atos, capítulo de número 9. Rapidinho eu vou ler aqui. Enquanto isso, Saulo, que ainda não era chamado Paulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali ou mulheres ou homens que pertencessem ao caminho, que era chamada a seita, ou a igreja que eles tinham como seita, que era o cristianismo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz, vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Disse ele. E respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Glória a Deus. A Bíblia diz que foi um servo de Deus ali. Depois deste encontro que ele teve com Jesus, este servo de Deus orou por Paulo. Ele estava cego, a sua visão estava tapada diante da revelação da glória de Cristo que foi manifestada naquele lugar. E ao orar, a Bíblia diz que as escamas dos olhos dele caíram. Ali não é só escama física, não é só restauração da visão física, mas ali, naquele encontro, naquele momento, houve uma abertura da janela da sua alma para entender e para crer que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Um homem extremamente zeloso pela lei, zeloso pelos princípios, perseguidor, posso até dizer, um muito provável assassino de crentes, passa a ser, ao invés de perseguido, ou melhor, ao invés de perseguidor, um perseguido pelo amor de Jesus Cristo. Se o Evangelho fosse algo que não transformasse, o que ganharia Paulo em mudar de lado? O que faria os apóstolos serem martirizados, serem mortos? Ninguém morre por uma mentira, ninguém morre contando mentira. Sob todas as afrontas que foram feitas, torturas, perseguições, o Evangelho, a palavra e a pregação se manteve firme e fiel, até hoje firme e fiel. Oh, glória a Deus! Aqui está o milagre, aqui está o milagre de Deus. E quando é que Deus nos chama a viver o milagre? É quando eu sou confrontado, pela verdade da palavra de Deus, que ela diz: olha, você precisa
de restauração. Você precisa encontrar Jesus Cristo. Eu preciso estar em Jesus Cristo, porque a minha natureza não é boa, a nossa natureza não é boa, mas existe um poder, existe alguém, existe a misericórdia de Deus e o presente de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que Ele deseja habitar em nós, Ele deseja habitar dentro do nosso ser. Jesus Cristo, depois de se entregar e ressuscitar, Ele disse aos apóstolos: vocês não estão sozinhos. O Espírito Santo, o Consolador, Ele estará com vocês, em vocês, habitará em vocês. Nós não vencemos se não for pela misericórdia de Jesus Cristo, se não for pela graça de Jesus Cristo, se não for com a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração, não vencemos. A carne não é algo simples de se vencer. Ela é terrível, mas a misericórdia de Deus, ela é muito maior do que tudo isso. No próprio livro de Romanos, lá na frente você vai ler, no capítulo 7, se não me engano, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A boa notícia é que se um dia eu fui dessa maneira, hoje pela graça de Deus eu sou alcançado, pela mão de Deus eu sou sustentado, pela mão de Deus eu continuo dia após dia sendo transformado para a glória do nome do Senhor. Tem jeito, tem misericórdia, tem graça, enquanto não houver ainda a remoção da igreja de Deus na terra, há graça para te alcançar e alcançar a sua vida. Existe poder de Deus para libertar todo aquele que crê, todo aquele que crê. Ele se manifesta na natureza, Ele se manifesta no poder da natureza, Ele se manifesta nos céus, Ele se manifesta e tenta se revelar a nós através da natureza. E digamos que a última tentativa de Deus de se revelar a nós foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus em carne, sendo revelado à humanidade, mas ainda haverão aqueles que trancarão o seu coração para não receber esta verdade. Infelizmente, com tristeza e pesar, nós temos uma sociedade cada vez mais abominável. Infelizmente, esta é uma verdade. Cada vez mais cometendo abominações diante deste Deus de graça e de misericórdia. É por isso que nós devemos ter cuidado ao saber quem escolhemos para governar, gerenciar, definir leis, porque terrível é para a nação que institucionaliza aquilo que Deus abomina. A nação que cria leis que Deus abomina contra o que Deus ama é uma nação fadada ao fracasso. É, pastor? É. O povo de Israel, povo de Deus, chamado por Deus, descendência de Abraão, que tinha aliança com Deus, toda vez que se levantava um rei ímpio, um rei que fazia negócio com quem Deus mandava não fazer, um rei que fazia aliança com quem Deus mandava não fazer, um rei que colocava cultos a quem Deus sempre abominou não fazer, um Deus que gerava idolatria no meio do povo, Deus castigava a sua nação, a nação dele. Imagina os reinos terrestres ou os reinos terrenos. Então, é por isso que nós oramos pelos nossos governantes. É por isso que nós oramos por aqueles que estão fazendo, gerindo e exercendo a legislação, para que seja feita justiça, e não uma justiça qualquer,
a justiça que agrada a Deus, leis que agradam a Deus, gerando uma nação mais próxima de Deus. Infelizmente, tivemos aí governos e governos que em nenhum ponto da sua atitude se ouvia falar ou o mínimo de reverência a Deus. Nada. E nós estamos do jeito que estamos. Moralmente, culturalmente, educacionalmente falidos. Mas a porta da graça está aberta. Ainda há tempo de olhar para dentro de nós, ainda há tempo de reconhecer a Jesus Cristo como Deus soberano da nossa vida, do nosso lar, da nossa família e glorificar o nome santo do Senhor. Ainda há tempo, meus irmãos, para aqueles que precisam ser alcançados por esta graça. Aqui está o nascedouro ou a conversão, uma das mais belas, impressionantes e importantes conversões da igreja do Senhor Jesus Cristo. Este homem foi levantado por Deus para ministrar a graça de Deus, não só aos judeus, mas também aos gentios, e nos ensinar muitas coisas. Que o nosso coração esteja em Deus, que o nosso sustento seja a palavra de Deus, que o nosso alicerce seja a palavra de Deus. Igreja do Senhor, não é tempo de nós negociarmos os nossos princípios. Não estou falando de costumes, eu estou falando de verdades da palavra de Deus. Estou falando de coisas que a palavra de Deus, ela é taxativa, verdadeiramente taxativa, não dá brecha à interpretação, não dá brecha a filosofar, não dá brecha. A Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é estreita, apertado é o caminho que conduz à salvação. Mas Jesus vai me dar graça. Jesus vai dar graça a todos nós. Jesus está conosco, a presença do Espírito Santo está conosco. Ele disse, glória a Deus, eu venci, eu venci, eu venci, glória a Deus, eu venci. Quando muitos diziam, desce da cruz, aleluia, ele foi até o fim, por me amar, por amar a mim, amar a você, ele foi até o fim. E se ele foi até o fim, teve uma morte de cruz, não é para que eu vivesse de qualquer maneira, é para que eu vivesse também. Ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não vai ser fácil, mas ele está com a gente. Não vai ser fácil, mas ele está em nós. Não vai ser fácil, mas ele nos dá graça. Quando Paulo clamava e não entendia algumas coisas que acontecia com ele, Jesus Cristo dizia no seu coração, a minha graça te basta. Segue firme, segue em frente, caminhando em Jesus Cristo, e Ele vai nos sustentar com sua mão poderosa, com o seu poder, que é um poder sem limites. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja do Senhor, que Deus abençoe meus irmãos que aqui estão, Deus abençoe a todos os lares, para a glória do Senhor. Oremos agradecidos ao Senhor pela palavra e por este culto. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tão profunda revelação da verdade do teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, porque ainda o Senhor revela, ainda o Senhor manifesta, ainda o Senhor nos chama de maneira prática, de maneira não fingida, de maneira verdadeira, a entender que somos nada e sem ti, Senhor, não temos salvação. Pai querido, que a Tua palavra alcance corações, que a Tua palavra alcance vidas. É possível sim viver na presença de Deus, como diz as Escrituras, porque Deus é quem sustenta a sua igreja, Deus é quem sustenta o teu povo, Deus é quem sustenta a nossa vida.
Sustenta o teu povo, sustenta a tua igreja. Senhor, alavanca a nossa fé para dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sustenta a tua igreja e o teu povo na verdade da tua palavra, não por costumes meramente humanos, mas pela verdade da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, guia-nos para a glória do teu nome. Senhor, pedimos a ti, nos leve em paz. Guarda cada lar do Jardim Santa Maria, a cada lar, a cada servo, a cada obreiro, a cada irmão, a cada membro deste corpo, não só corpo terreno, mas também do corpo espiritual. Guarda, Senhor, a tua igreja e o teu povo, a noiva do Cordeiro, e aguardamos o grande e glorioso dia do Senhor. Usa de misericórdia para com aqueles que estão recebendo a tua palavra, a tua verdade, o teu querer, a tua vontade, Senhor. Usa de misericórdia e nos alcança, nos leve em paz, abençoados, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Jesus Cristo, a graça de nosso Senhor e Salvador, as consolações do Espírito Santo de Deus, reine em cada lar, vida e coração, não só hoje, mas para sempre e sempre. E todo aquele que é de Deus, diga: amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória.